Glória a Deus. Convidar os irmãos agora a abrir as suas Bíblias também, continuar com elas abertas, né? Mas vamos agora para outra página. Vamos para o Evangelho de Marcos, no capítulo de número 7. Então convido vocês a abrirem aí Marcos, capítulo 7. Em nome do Senhor Jesus. Enquanto isso, vamos pedir a Deus também para nos dar sabedoria aqui nessa palavra. Senhor, estamos aqui mais uma vez diante da Tua palavra. Não seja a nossa vontade natural, os nossos desejos, mas o Teu Espírito Santo a nos revelar, a nos fazer lembrar, a nos ensinar e abrir os nossos entendimentos segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Traga-nos, Senhor, uma palavra de edificação, de consolo, de renovação, segundo os Teus propósitos para cada vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tá? Então aqui, Marcos, capítulo 7. Nós vamos ver aqui essa passagem da palavra do Senhor sobre a questão da tradição dos anciões e o que contamina o homem. Então começa assim a passagem. Ora, reuniram-se os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciões, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciões, mas comem com as mãos ou lavar? Então, começando aqui, existe, né, os fariseus, né, os escribas, né, os doutores da lei, tem uma série de tradições quanto comportamento, né, quanto a higiene, lavagem de copos, de utensílios, de cama, lavagem de mão, né, até o antebraço, aquele negócio todo. Tem todo um ritual da tradição que é muito observado e muito cobrado por eles. E eles observaram que os discípulos do Senhor Jesus, eles não estavam lavando as suas mãos antes de fazerem as suas refeições. E eles resolveram questionar ao Senhor Jesus. Então, muitas vezes, algumas coisas que não estão diretamente ligadas à palavra de Deus, à doutrina, à sã doutrina, elas têm sido cobradas como se elas fizessem parte, né, da sã doutrina. Então essa mensagem ela é tão atual como ela foi atual no dia que o Senhor Jesus falou para nós. Para a gente observar que tem muitas coisas por aí que as pessoas cobram como se fosse um passaporte para o céu, mas que não tem nada a ver com isso. É coisa de homem, é doutrina de instituição e não coisa que Deus ele está colocando. Então, é essa mensagem que o Senhor Jesus ele vai passar, que a gente vai entender essa mensagem hoje aqui, quando ele começar a responder esse questionamento que foram feitos pelos fariseus, né? Aqueles que procuravam manter o rigor das tradições, que impunham as tradições, e havia uma punição rigorosa para aquelas pessoas que se atrevessem a não cumprir aquelas tradições, aqueles rituais dele. Podia ser expulso do templo, que era a pessoa estar muito mal naquela sociedade, se você fosse expulso do templo, e até poderia ser morto. Você poderia ser ali considerado uma pessoa que blasfemou contra Deus por não ter cumprido aquela tradição. E Jesus ele vai classificar essa tradição.
para que nós possamos entender, né, o que é tradição e o que é a vontade de Deus, o que é a palavra de Deus. Tá? Então vamos continuar. Nós paramos no 5, não foi? Diz assim: respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe. Quem maldisser seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta por o Senhor, então o dispensar de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitiste, e fazeis muitas coisas outras semelhantes a estas. Né? Então, primeira coisa que o Senhor Jesus já chega logo, né, com um chicote. Né? Já de cara, vocês são hipócritas, vocês são fingidos, vocês estão pregando uma coisa aí e cobrando uma pureza, uma santidade de um lado, de outro lado vocês não estão obedecendo, vocês estão invalidando a palavra de Deus. Como a gente tem visto isso, né? Por quê? Qual o sentido? O fariseu, ele fazia todo aquele rigor da lei, e mesmo quando ele ia com a palavra, o rigor da palavra, mas ele não tinha o sentido, o espírito da lei. Qual é o espírito da lei? Qual é o espírito de Deus? O que Deus requer de nós? Então eram coisas que vinham de palavras e de práticas externas. Coisas que a gente vê aí, aqueles rituais todos, né? Aquele incenso, né? Aquela musiquinha e aquela coisa toda, aquelas emoções, muitas emoções, aquele negócio todo. Mas por dentro a coisa não está assim, o sentido não está assim, o espírito não está fluindo. E Jesus falou: isso é hipocrisia. Vocês estão cobrando das pessoas, fazendo uma coisa, mas ao invés de vocês aproximarem, no Mateus 23 ele fala sobre isso, ao invés de vocês aproximarem as pessoas de Deus, vocês pegam uma pessoa incrédula, traz para dentro da congregação e as transforma 2 vezes pior, 2 vezes mais réu do inferno do que elas eram antes, porque elas não conseguem compreender o sentido da lei. E quando nós estamos falando da lei, agora não falamos da Torá, nós não falamos da lei de Moisés, mas nós falamos da lei perfeita da liberdade, que lei que se cumpre lá na cruz, que o Senhor Jesus cumpriu por nós. Né? E é isso, Jesus ele vem trazendo, já vem começando a falar sobre isso, porque já o Antigo Testamento, nós já sabemos disso, ele sempre vai apontando para Jesus. Toda a Bíblia ela aponta para o Senhor Jesus. E ele falou: vocês não vivem nesse sentido da lei. Por quê? Jesus ele não só fala, né? E ele diz outra coisa. Ele cita Isaías 29:13, ele fala assim: olha, os lábios de vocês adoram a Deus, a boca de vocês adoram a Deus. As coisas que vocês procuram demonstrar mostram uma certa adoração a Deus, um ritual. Né? É interessante, né? Isaías ele fala muito sobre isso. Capítulo 1 de Isaías, que ele começa a falar sobre essas coisas. No final ele fala: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Mas se recusardes, né? Versículo 19 e 20, e fordes rebeldes, sereis devorado à espada. E ali vem falando Deus sobre
Eu rejeito esse culto, essas suas adorações solenes, todo esse ritual, porque vocês estão podres por dentro. Vocês estão, isso aí é só casca. Isso aí é só aparência. E Jesus está falando sobre isso. Vocês me honram com a boca, mas o seu coração está distante de mim. Olha como a palavra ela se acrescenta agora há pouco. Né? O irmão Luiz estava falando da diferença entre o animal, né, e o homem. Inclusive ele falou ali bem a questão da criação, que tudo Deus pegou ali e foi criando, né, foi falando e as coisas foram existindo. Mas quando chegou na vez do homem, ele parou, né? Vou fazer o homem a minha imagem e a minha semelhança. Né? Ele fez essa diferença, né? Ele fez essa diferenciação. E quando o homem chega para Deus, ele se esquece, quando ele chega nessa condição aqui, ele se esquece que ele tem uma coisa diferente, nós temos uma coisa diferente. Isso se chama, irmãos, o coração. E o coração, ele é o centro da nossa inteligência, da nossa capacidade de pensar, de discernir diferente dos animais. Ele é o centro também das nossas emoções, dos nossos sentimentos, nós sentimos. Um animal ele não fica chorando a vida toda porque alguém se foi. Um animal, quando rompe um com o outro, ele vai lá, arruma outro sem problema nenhum. Até já esqueceu do outro que tinha antes. Não tem problema para o animal. Nós somos diferentes. Né? O animal ele não tem essa desejo de se encontro com o seu Criador, porque ele não tem essa imagem de Deus dentro dele, como nós temos. Então existe essa diferença. O nosso coração ele tem que estar voltado para Deus. Os nossos desejos que estão no coração têm que estar voltados para Deus. Também o mais importante, a nossa capacidade de decidir, ela tem que estar de acordo com a vontade de Deus. E o que ele está dizendo aqui? A boca de vocês louvam. A boca de você, Senhor, te louvarei, né? Não importa as circunstâncias, aquele negócio todo, mas o coração não. O coração, as decisões, as palavras, as atitudes, os pensamentos, os sentimentos, tudo isso está distante de Deus. E como pode mudar isso? E como isso pode ser transformado? Só tem um que pode mudar isso, que é o próprio Senhor Jesus. É isso que ele está falando aqui. Né? Ele veio para transformar isso. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Né? João ele fala sobre isso, João 10. Eu vim para que tenham vida e que tenham vida com abundância. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? João 3. Então, é preciso que a gente entenda que nós não podemos mudar esse coração corrompido que nós temos. Não tente sozinho, você realmente não vai conseguir. E isso que muitas pessoas têm aí sofrido. E tem se distanciado. Quanto mais o homem se afasta, ele vai ficar distante de Deus, ele vai ficar distante da verdade. Ele vai se transformar em arrogante e ditador de verdades que jamais serão verdades em todo o universo. Por quê? Porque se afasta do seu Deus, se afasta do seu Criador. E Jesus está falando sobre isso. E ele não está falando, irmãos, com um grupo de pessoas que não creem em Deus, de filósofos, né, de pessoas que vivem em outra fé. Ele está falando das pessoas dentro da própria fé em Deus, daqueles que naquele momento eram que faziam a ligação entre o povo e Deus, eram os sacerdotes. E ele está falando com esse povo, escribas, aqueles que escreviam a lei, aqueles que interpretavam as leis. Era com essa classe que Jesus estava falando isso, irmãos. Ele não estava falando com aquele irmão que entra na igreja, traz uma bênçãozinha ali, que não sabe nem o que está acontecendo, não. Ele não estava falando, ele estava falando com os maiorais do templo. E ele está dizendo isso para eles. A boca de vocês me louva, me adora, mas o coração de vocês, a parte mais importante, aquilo que eu fiz em vocês, que os torna diferentes dos animais, está muito distante de mim. Como isso é importante a gente ver essa passagem. Muitas pessoas entram na igreja desorientadas, estão sofrendo, estão passando por lutas e problemas, e elas ficam ali apenas
para tentar solucionar as questões dessa terra, os problemas dessa terra, seus problemas financeiros, seus problemas sentimentais, problemas de saúde, seja aquilo que for, mas elas não entendem que ali é o lugar de buscar o Deus eterno, a vida eterna, a salvação que somente o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Ele pode nos dar. Nós precisamos entender isso, nós precisamos viver isso, senão a gente se torna um fariseu e um escriba. Aquela pessoa que olha para o outro e aponta o erro do outro, e aponta as coisas que deixaram de ser feitas, e aponta que fulano não foi ontem na igreja limpar a igreja, eu fui, toda semana eu vou, mas ciclano nunca vai, e tal. Ora, isso aí são regras, isso aí são coisas do homem, não é isso que Deus requer de nós. Ele requer uma transformação interior nas nossas atitudes, nas nossas palavras. E Jesus, ele é muito didático, né? Ele usa parábola, ele usa situações do dia a dia, né? Ele fala uma linguagem que nós entendemos. Jesus não vem, né? Aqui o cateto da hipotenusa, né? Aqui, só uma parte que vai ali entender. Ele fala uma linguagem que todo mundo entende. Ele fala assim, quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Vocês falaram, ensinaram na tradição de vocês, que se um filho deixar de cuidar, né, de apoiar, de sustentar o seu pai e a sua mãe, deixar de dar esse sustento para o seu pai e a sua mãe, e pegar aquele recurso que era para fazer isso, e oferecer na casa de Deus, como oferta ao Senhor lá no templo, então ele não está desonrando seu pai e sua mãe, não está legal, aí pode, né? E ele falou, vocês invalidam um mandamento de Deus, a palavra de Deus, com jeitinho, né? Com aquelas artimanhas, com aquelas, vamos falar uma palavra bem atual, né? Contemporânea, que as pessoas usam muito hoje, articulações, né? Articulação, já ouviram isso aí? Você não sabe articular, né? Articulação. Os fariseus, eles sabiam articular sim, eles articulavam muito bem. E ali fala, não, pode, papai e mamãe, deixa para lá, traz a oferta para cá e pronto, acabou. Jesus falou, vocês fazem isso. Quer dizer, imagina, ó, os homens fechou a boca deles, porque era verdade. Eles estão preocupados se os discípulos do Senhor Jesus lavavam ou não as mãos antes de comer. Isso é regra, claro, isso é regra de higiene, nós devemos fazer isso para a nossa higiene. Tem várias regras que são regras de vida, mas isso não é palavra de Deus. Isso não fecha a porta do reino dos céus. Isso não impede ninguém de entrar nos céus. Pode dar problema de saúde, vai ter problema, vai ficar doente, vai para a cama, vai para o hospital. Eu recomendo que lave as suas mãos. Mas isso não quer dizer que isso tem a ver com Deus. Isso é de cada um. É isso que ele está falando aqui. É isso que ele está mostrando. Tá? Então, dando continuidade aqui, né, ele falou, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmo transmitiste, e fazei muitas outras coisas semelhantes a esta. Então a pessoa ela cria uma regra, e isso está acontecendo, tá, irmãos? Não é só os fariseus daquela época, não. Nós temos os fariseus da época de hoje, que criam regras. Você tem que sacrificar, né? Claro que nós temos que sacrificar, né? Sacrificar o pecado, sacrificar a rebeldia, sacrificar o nosso ego. Nós temos que sacrificar isso sim, né? Para sujeitarmos a Deus. Não é o sacrificar, não é você passar o checão lá, o cartão, né? Meter o seu dinheiro lá no coisa, não. Isso não é sacrifício. Ofertas são coisas voluntárias que nós fazemos em gratidão a Deus, né? Porque Deus é generoso conosco e nós somos generosos, claro, com Deus, né? Com a obra de Deus. Até porque Deus não precisa de nada disso, na verdade, né? Mas nós somos generosos com a obra de Deus, nós sabemos que ela precisa, a gente vai ali ser generoso com a obra, mas isso é uma coisa voluntária, isso é uma coisa espontânea, isso é uma coisa que parte daquele que crê, e não sacrifício. Isso não é sacrifício. Sacrifício é sacrificar o ego, sacrificar a vontade, é deixar de fazer uma coisa que desagrada a Deus, que pode lhe proporcionar muito prazer,
mas por obediência a Deus eu não vou fazer, né? Eu vou sacrificar. Então, é isso que é um sacrifício. E esse sacrifício Deus se agrada. Quando você vai ali e ajuda uma pessoa, você se dispõe e vai ali e ajuda uma pessoa, mesmo que ela não tenha te pedido, você viu que ela estava necessitada e você disse, eu vou ajudar essa pessoa, eu estou vendo que ela está passando por uma necessidade, eu vou ajudar ela. Isso é um sacrifício que Deus se agrada. Deus se agrada disso. Seja da forma que for, mas Deus se agrada disso. E esse sacrifício, sim. Quando você vai e vê uma alma perdida e você deixa de fazer alguma coisa que ali iria te agradar muito e tal naquele momento, mas você vê que aquela pessoa precisa receber naquele momento aquela palavra, aquela pregação. Esse é um sacrifício que Deus ele vai se agradar. Esses sacrifícios agradam a Deus. Então, muito cuidado, né, irmãos, com as coisas que são humanas e que as pessoas ficam aí exaltando e falando que as próprias pessoas fazem e determinam essas regras e aquilo que é verdadeiramente a palavra de Deus, aquilo que realmente vem. E mesmo a palavra, cuidado que a palavra, Paulo ele fala sobre isso, né? A letra mata, mas o espírito, né? O espírito é que vai vivificar, o espírito que dá o crescimento. Ele não está condenando a palavra, não. Ele está condenando o uso da palavra de uma forma indevida. O uso de leis e preceitos humanos. E a letra que ele se refere é o Antigo Testamento, usado sem o espírito da lei, que é o Senhor Jesus. O espírito da lei é o Senhor Jesus. Então, quando usa isso apenas para apontar os erros das pessoas, apenas para, de alguma forma, castigar as pessoas, aí a pessoa ela está usando a letra que mata, a letra que afasta, a letra que distancia aquele pecador, aquele que está sofrendo, aquele que está afastado de Deus, de Deus. Nós precisamos trazer o Espírito. Não estou dizendo que nós não vamos falar sobre o pecado, temos que falar. Nós temos que mostrar o que é o pecado, mas não individualizar, não apontar, porque se você mostra, se você prega pelo Evangelho o que é o pecado, quem vai mostrar para aquela pessoa onde ela está enquadrada, não somos nós. Quem é que vai mostrar para ela? Quem vai dizer para ela? É o próprio Espírito de Deus. É o próprio Espírito Santo. A pessoa vai dizer, ela vai ver, ela mesmo que você não fale, o Espírito vai tocar nela, ela vai falar, eu sou essa pessoa. Isso está acontecendo comigo, isto está acontecendo na minha vida. Então, muitas vezes, a pessoa vai lá e faz aquela acusação direta, ainda olha para a cara da pessoa, a pessoa fica com vergonha, ela nunca mais volta naquele lugar. Fala, mas que gente, né? Eu vim ali para receber uma palavra, para receber, e eu fui ali, fui acusado. Então, cuidado, que a letra usada sem o espírito, ela mata. E tem muito assassino dentro da igreja. Tem muita gente matando dentro da igreja. Usa a letra aí, vai atirando, que não é uma metralhadora. Tem que ter o espírito. Jesus ele fala, quando ele encontra Zaqueu, que ele veio buscar e salvar, está lá em Lucas 10, 19, buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Gente, ele não veio aqui para condenar. Nesse momento ele é advogado, nesse momento ele é salvador, mas está cheio de juiz aí. Né? Tem mais juiz por aí do que os próprios juízes togados. E nós precisamos levar a palavra de salvação. A palavra de salvação ela mostra o pecado, mas ela mostra geral, ela não acusa individual. Ela não condena, ela fala, se a pessoa permanecer no seu pecado, ela vai ser condenada. Então, entender isso aqui é importante. Jesus está mostrando isso, né? Jesus ele sempre trouxe uma palavra de salvação. Ele mostra o pecado e traz uma palavra de salvação. Então, continuando aqui, 14, né? Convocando ele de novo à multidão, disse-lhes, ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus ele começa
a mostrar uma coisa muito importante para nós. Tá? Só que na sequência, vocês vão ver no versículo 17, que os discípulos dele, né, não entenderam nada. Vamos lá, vamos ler o versículo. 17. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. Tá? Então Jesus está falando o seguinte: olha, você não vai se contaminar se comer ali o fígado, o frango, o peixe, o porco, sei lá o que você comer. Não vai te contaminar, né? Essas coisas que nós ingerimos, elas vão para o estômago, e para o estômago vai para o sistema digestivo, e do sistema digestivo é lançado para fora, acabou. É isso que Jesus está falando, né? Vamos trazer aqui para a gente entender. É isso que ele está falando, gente, não é isso que contamina. Ou se você comeu, se você bebeu café, você está em pecado. Se você bebeu Coca-Cola, você está em pecado. Se você comeu coxinha, irmão, né? Irmão, aquele negócio todo, né? Aquela coisa, né? Comeu a coxinha de galinha toda, né? E tem muita gente aí que vai embarcando nessa, né, irmão? Não pode comer isso, não pode comer aquilo outro, não pode fazer isso, aquilo outro, e vai. Isso não adianta nada, isso não contamina, não é isso que está contaminando. Pode ter certeza que não é isso que contamina a vida de uma pessoa. Não é isso que contamina a vida de um cristão. Né? Não é o que você anda comendo por aí que está te contaminando, não é o que você anda bebendo por aí que está te contaminando. Né? Claro que nós precisamos entender. Aqui ninguém está dizendo que você pode usar drogas, nem que você pode estar aí se embriagando. Claro que isso vai te contaminar, porque você vai sair do seu controle, né? E a embriaguez em si já é um pecado, seja ela por droga, seja ela por bebida, seja ela pelo que for, tá? Então aí você já está usando uma coisa que está saindo, não está entrando, ela está saindo. O que está saindo aí, irmãos? Um vício, né? É o vício. O que está saindo? Quando você bebe ou come uma coisa de uma forma desordenada, o que está acontecendo? Aí já está saindo, que é o vício. O vício está fazendo você fazer alguma coisa desordenada que está prejudicando o seu próprio organismo. Tá? Mas Jesus está dizendo, numa via de regra geral, que não é a comida que é bebida, porque tinha várias regras. Não come isso, não come aquilo outro. Até que tinham deixado ali na própria Torá, tinha várias regras, né, nos preceitos, na Torá não, mas nos preceitos, tinham várias regras a respeito de alimentação. Mas Jesus aqui ele já dá início a isso. Jesus aqui ele dá o início a tirar todas essas proibições a respeito de alimentos, tá? Ele já mostrou aqui que é tirada. Lá no livro de Atos, capítulo número 15, simplesmente a coisa é confirmada, né? Aquilo que Jesus já deu aqui como mandamento, como lei, diz, não tem alimento impuro. Lá no concílio de Jerusalém, ali realmente, por fim, tudo aquilo ali, toda essa lei, né, de alimentação, ela é retirada quando é feito aquele concílio. Né? Lembra que Jesus primeiro mostra ali, manda pegar e matar e comer, Pedro tem aquele sonho e tal, e depois Cornélio vai lá falar com ele sobre aquilo ali. Então, depois faz o concílio de Jerusalém e tudo aquilo ali, aquela lei, é retirada. Quer dizer, todos os animais, todos os alimentos, eles são considerados puros. E Jesus aqui já tinha considerado. Ele só estava ali, Jesus está falando, vocês estão lembrados lá? Eu falei em Marcos 7, quando eu falei com vocês, por que vocês ainda estão fazendo isso? Eu já falei que não é para fazer mais. Está considerado puro, a palavra final é do Senhor Jesus. Tem dois confrontos, tem alguma coisa que está no Antigo Testamento, chega no Novo Testamento, o que vai valer? É o que está no Novo. O que está valendo? É a Constituição que foi feita logo depois da independência do Brasil ou é a Constituição que está sendo feita hoje? A mesma coisa, irmãos. Tá? Então o que está valendo é o que foi feito por último. Quem é que veio por último? Senhor Jesus. É o que Ele colocou. É isso que está valendo para nós. Nós somos salvos pelo cumprimento da Torá ou nós somos salvos pela fé no Senhor Jesus? Nós somos salvos pela fé no Senhor Jesus. Então a gente precisa entender essas coisas.
A gente precisa viver essas coisas. Nós precisamos pregar estas coisas, ensinar essas coisas para as pessoas. Senão elas ficam perdidas. Está cheio de espertalhão para ir. Está cheio de gente fazendo que você tem que fazer um monte de coisa para ser salvo. Tem que largar a sua carteira aqui no meu bolso e tal. E aí a pessoa vai. Entendeu? Por quê? Outra coisa que foi falado hoje aqui do irmão, o irmão Luiz falou sobre a questão dessa busca que nós temos no nosso interior de encontro com o nosso Deus, com o nosso Criador, porque foi Ele que nos criou, a imagem, a semelhança dele. Então nós temos dentro de nós isso. Então a pessoa vai ali carente de Deus. E em vez dela receber Deus, o que é que ela recebe, né? Marido de volta, mulher de volta, dinheiro, saúde, prosperidade, dão tudo para ela, menos Deus. Não é isso que a pessoa está precisando, a pessoa está carente de Deus. Ela veio para ser consolada, ela não entende o que está faltando, e quando ela chega na casa de Deus, ela quer Deus, e nós precisamos entregar Deus para essas pessoas, através do quê? Da palavra, do ensinamento, e principalmente através do Espírito. Tem que ter Espírito para chegar e mostrar Deus para essas pessoas. Mas Jesus falou que não contamina, não foi isso? Nós não falamos ainda aquilo que contamina. Jesus vai falar também o que contamina. Ele falou, contamina é aquilo que sai. Mas o que será isso? Será que isso tem nome? Vamos ver se tem nome. Ele diz assim, 21. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Pronto. Jesus deu uma lista, veio até mais coisas, se a gente for ver, tem muito mais que aí, né? Mas estão enquadradas nisso que ele falou. É isso que contamina, é dentro do coração, né? Ou seja, é na inteligência, nos sentimentos do homem, nos seus desejos, nas suas decisões, é que vem essas coisas. Né? É a pessoa que decide se ela vai roubar ou não. É a pessoa que decide se ela vai adulterar ou não, se ela vai cometer o adultério ou não, se ela vai mentir ou não, se ela vai dar um falso testemunho ou não. É a pessoa que toma a decisão. E é ela que também sabe se ela vai ficar alimentando, porque às vezes a pessoa não faz, mas ela vive alimentando no seu coração, nos seus pensamentos, esses desejos, e a pessoa precisa decidir se ela vai, opa, eu vou tirar isso de mim, eu vou orar, eu vou buscar Deus, eu vou buscar no Senhor forças para vencer. Por isso que Jesus está falando, olha, isso vem de dentro. Por quê? Porque aqueles homens tinham uma ação exterior muito rígida, muito boa, pareciam ser homens perfeitos. As palavras que eles falavam eram palavras bonitas, eram palavras perfeitas, mas o interior deles, Jesus falava que eles pareciam com os sepulcros caiados, bonitinhos por fora, mas cheios de ossos podres por dentro. Aí Mateus 23. Então, é importante a gente entender isso. Claro que por fora a gente tem que estar legal também, né? Não, o meu coração é de Jesus, mas o meu corpo, né? Não. Se o teu coração é de Jesus, o seu corpo vai expressar que é tudo de Jesus, né? O corpo é do diabo, então não pode, né? Coração é de Jesus, o ser inteiro é de Jesus. A sua luz vai ser transmitida através das suas palavras, através do seu comportamento, através da sua vestimenta, em todas as coisas. Se você é de Jesus, você é inteiro de Jesus. Então é importante isso. Tem gente que fala, já aproveita isso aí, né? Importante é que o coração é de Jesus e o resto é do diabo. Tem que ser inteiro de Jesus. Entendeu, irmãos? Tem que haver coerência. A palavra de Deus diz que nós devemos nos apartar da aparência do mal. Não é só do mal, é da aparência do mal. Até da aparência nós devemos nos apartar. Então vamos cada vez mais nos fortalecer, entender o que o Senhor Jesus está falando aqui. Agora o mais importante, né? Só Jesus para transformar esse nosso coração. Por isso que é o Espírito. Se a pessoa vai na dureza da lei, da carne, da regra da igreja, do estatuto da igreja, né?
do código de membro, do conselho de disciplina. Isso não muda nada, não muda, irmãos, não muda. Claro que a igreja tem que ter disciplina, tem que ter regra, tem que ter todas essas coisas, mas se não for pelo Espírito, nada disso vai adiantar. Tem que ser pelo Espírito. Tem que haver Espírito na coisa, para convencer, né, para dar força, para ensinar, para fazer lembrar. Tem que haver o Espírito, foi isso que Jesus falou. Então temos que entender isso, ensinar isso, praticar isso. Então vamos colocar isso no nosso coração, para que a gente não venha estar agindo como esses fariseus, né? Como esses doutores da lei, agindo como essas pessoas que têm uma aparência de cristãs, de santas, de muito imaculadas, mas que por dentro estão completamente corrompidas, que por trás fazem coisas piores do que aqueles que elas condenam. É isso que nós precisamos entender, é esse evangelho. Sabe, porque no final das contas, esses fariseus e esses escribas, eles colocaram o nosso Senhor Jesus naquela cruz. Claro que era plano de Deus, né? Não resta dúvida, mas foram eles que colocaram, por inveja, fizeram isso por inveja. Então temos que ter cuidado com isso, senão tem pessoa que está aí fazendo obra de Deus, dizendo que está servindo a Deus e com inveja de Jesus. Continua com inveja de Jesus. Por quê? Porque dele é pelo Espírito. O que convence um homem do juízo, do pecado e da justiça? O Espírito Santo. Se o Espírito Santo não trabalhar, nós estamos trabalhando em vão. Se nós não buscarmos o Espírito, irmãos, é em vão, não adianta nada. Toda obra ela é feita pelo Espírito. Por isso que é importante que antes de você dizer, eu quero fazer a obra de Deus, deixa o Deus da obra fazer a obra dentro de você. Deixa Ele transformar você primeiro. E aí você vai fazer uma grande obra para Deus. Quando a gente deixa Deus trabalhar dentro de nós primeiro, essa é a maior obra que Deus faz na nossa vida. Tá? Depois a gente vai entender o que Deus quer que a gente faça, onde a gente quer, para onde Ele quer que vá, porque a gente vai ser guiado pelo Espírito. E aquele que é guiado pelo Espírito, ele não se confunde. Tá? Então que nós possamos guardar essas duas coisas aí. Não invalidar a palavra de Deus, o Espírito de Deus, pelas nossas próprias regras, por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós queremos. Primeira coisa. Segunda coisa importante a gente gravar hoje aqui, que aquilo que nos contamina não é aquilo que nós vamos comer, não é aquilo que nós vamos fazer, mas é aquilo que sai de dentro de nós. Porque se aquilo que está saindo do nosso interior for bom, nós vamos comer também coisas boas, nós vamos vestir coisas que Deus se agrada, nós vamos nos comportar como Deus quer, nós vamos tratar as pessoas como Deus quer que nós as tratemos. Isso que é importante a gente entendermos. Se nós fazemos as coisas pelo Espírito de Deus, as coisas que nós fazemos, os resultados dessas coisas serão aprovadas por Deus. Seja essa palavra que nós guardemos no nosso coração nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. E eu vou abrir o espaço aí para os irmãos que quiserem fazer as suas considerações, né, no nome do Senhor Jesus.